Você ainda não tem um espaço ou um estúdio para atender as suas clientes? Nesse começo você vai atender a domicílio e não sabe por onde começar? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas infalíveis para você que nesse início vai começar atendendo a domicílio e quer levar o melhor e mais confortável atendimento para sua cliente. Eu sou a Larissa Costa e este é o Escola para Esteticistas, canal onde você aprende tudo sobre extensão de cílios e beleza. Larissa, tô tendo dificuldade para começar a atender a domicílio, não sei por onde começar, não tenho uma maca, não sei como deixar minha cliente mais confortável. Me ajuda, o que eu faço? Calma que nesse vídeo eu vou te ajudar dando algumas dicas de como você atender melhor a sua cliente a domicílio, deixando ela o mais confortável possível e entregando um trabalho lindo e profissional. E antes da gente ir para a primeira dica, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Assim você ajuda também com que esse vídeo chegue para mais pessoas, ajudando mais meninas que estão começando a atender a domicílio e estão tendo dificuldade. Vamos lá! Meninas, hoje em dia eu já não atendo mais a domicílio. Eu tenho meu próprio espaço e as minhas clientes vêm até mim. Mas no começo, quando eu comecei a trabalhar com extensão de cílios, quando eu comecei a trabalhar com estética, eu atendi sim muito a domicílio. Ganhava menos, tinha algumas dificuldades com locomoção, mas mesmo assim eu pegava a minha maletinha com os meus materiais e ia atender cliente por cliente na casa delas. E isso foi muito importante para o meu começo, atender as minhas clientes a domicílio, porque isso fazia com que eu conhecia mais pessoas e umas meninas indicavam para as outras, fazendo com que eu fosse mais conhecida por atender a domicílio e as clientes não precisarem ir até o meu espaço. No caso, na verdade, eu nem tinha um espaço, né? Eu atendia elas a domicílio ou as clientes que vinham até mim eu acabava atendendo na minha casa. Então, para que eu não atendesse na minha casa, porque eu não tinha um cômodo apropriado para isso, eu atendia elas a domicílio, então eu ia até a casa delas. E foi isso que me ajudou a chegar até aqui, ajudando vocês que também estão iniciando na área de extensão de cílios e estão começando a atender a domicílio, antes de vocês terem o próprio espaço de vocês. E eu acho que isso é muito importante no começo, a gente começar atendendo a domicílio. Se você já tem seu próprio espaço, seu próprio estúdio, melhor ainda. Mas se você ainda não tem, atender a domicílio é uma ótima opção. Porque a cliente vai estar no conforto da casa dela, ela não vai precisar ir até o seu espaço, né? É você que vai até ela, então vai deixar ela mais confortável, mais à vontade. Principalmente aquelas clientes que são mais novas, né? Que ainda não conhecem o seu trabalho ou que foi por indicação de alguma amiga. Então você indo até a casa delas, você levando conforto para elas, elas vão te divulgar para mais pessoas, seu trabalho vai ficar mais conhecido e você vai conseguir mais clientes atendendo a domicílio. Mas sempre tem aquelas dificuldades, né? Aonde colocar cliente, dor na coluna, aonde colocar os meus materiais, aonde deixar a cliente mais confortável, mais calma, que eu vou te ajudar a melhorar essa situação. Primeira coisa que você precisa saber sobre atendimento a domicílio é: a cliente precisa entender que você é uma profissional, que aquilo é o seu ganha-pão. Você não tá indo visitar ela, você tá indo trabalhar. E que você trabalha com um horário marcado, que depois que você sair da casa dela, você já tem outro horário, né? Outra cliente agendada. Por isso, já deixa combinado com a sua cliente mais ou menos aonde você vai atender ela. Peça para ela deixar uma mesinha separada para você conseguir colocar os seus materiais. E avisa ela que ela não vai poder ficar levantando toda hora, abrindo o olho, porque a gente tá mexendo com o olho, né? A gente tá fazendo extensão de cílios, então ela não pode ficar abrindo o olho toda hora, olhando o filho, panela no fogo. Você tem que deixar isso muito claro pra ela. Porque as extensões de cílios, elas já demoram normalmente, né? E você vai atender a domicílio, o que já é mais complicado pro profissional, porque ele não tá no ambiente dele, ele está em outro ambiente. E imagina se esses imprevistos acontecem, dela ter que ficar olhando filho, olhando panela, ficar levantando toda hora. Então deixa claro que isso não pode acontecer, porque vai atrapalhar o atendimento, ela pode ficar com o olho lacrimejando se ficar abrindo o olho, por exemplo, o que vai causar uma baixa retenção e vai te atrasar, né? Porque os cílios, como eu falei pra vocês, ele já demora. Se ela ficar tendo esses imprevistos de ter que ficar levantando, vai te atrasar mais ainda o seu trabalho. E aí vai atrasar a outra cliente. Então deixa muito claro que essas coisas não podem acontecer durante o atendimento. Próxima dica: organize as suas clientes por região. Isso faz com que você otimize o seu tempo. Você separando as suas clientes por região, você não precisa, por exemplo, tô aqui
e eu preciso ir numa cliente a meia hora de mim, depois eu tenho uma outra cliente perto da minha primeira cliente e aí vai virar uma bagunça com os seus horários. Então, para que isso não aconteça, organize as suas clientes por região. Então, por exemplo, nesse bairro aqui eu tenho 2 clientes. Tenta colocar elas mais ou menos nos horários próximos para que você não precise atravessar a cidade e depois voltar para atender a outra cliente que mora perto uma da outra. Então, otimiza seu tempo fazendo dessa forma, organizando as clientes por regiões. Próxima dica é a imagem profissional de vocês. Se vocês querem ser vistas como profissionais, vocês precisam se portar como profissional, se vestir como profissional e falar como profissional. A cliente precisa saber que você é uma profissional, que você não está ali para tomar um cafezinho com ela, que você está fazendo o seu trabalho. Então, mesmo sendo atendimento a domicílio, você não pode ir de shortinho, de vestido, seja mais profissional. Use calça comprida, use um jaleco de preferência, né, para mostrar mais profissionalismo ainda para aquela cliente, cabelos mais arrumados, uma maquiagem mais leve, como se você estivesse atendendo no seu próprio estúdio, no seu próprio espaço mesmo. Próxima dica é você saber quem é a pessoa, procure saber quem é a pessoa. Veja as redes sociais dela quando ela quiser marcar um horário com você, pergunta quem indicou ela, se foi indicação. Não vá atender uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu e que você não pesquisou nada sobre, porque isso é um risco que você pode correr. Mas e que riscos são esses, Larissa? Risco de ser roubada, de ser sequestrada. E a próxima dica é pontualidade. Meninas, independente se você atende no seu espaço ou se você vai atender a domicílio, preze pela pontualidade. As clientes, elas não gostam de ficar esperando e elas não gostam de atrasos. Isso mostra que você não é tão profissional quanto ela pensou que você fosse. Então, preze muito pela pontualidade. Se necessário, entre uma cliente e outra, deixe um espacinho até maior de tempo para que não aconteça atrasos. Imprevistos a gente sabe que acontece, mas consiga se programar para que esse imprevisto de atraso com a cliente não aconteça, porque ela vai estar lá te esperando na casa dela. Às vezes ela tem outro compromisso ou às vezes ela precisa sair de casa e aí você tá atrasada, então isso vai mostrar menos profissionalismo para ela. Por isso eu sempre indico para vocês, chega uns 10 minutinhos antes do horário combinado com a sua cliente para você conseguir arrumar as suas coisas, arrumar a sua bancada, né, arrumar a sua mesinha que você pediu para ela separar para você. Por quê? Imagina você já chega atrasada, a cliente tem que ficar esperando você arrumar as suas coisas para aí ela ser atendida. Ela já não vai gostar, vai te achar menos profissional. Meninas, eu sei que esse vídeo tá ficando um pouquinho longo, mas é que eu juntei várias dicas e quis trazer todas para vocês em um vídeo super completo sobre como atender melhor a domicílio. Então fica comigo até o final que eu prometo que vai valer a pena. E ao final tem uma dica super especial para vocês. Uma dica que vai te ajudar muito, a melhor dica de todas. Você precisa conferir essa dica, porque se você fizer tudo o que eu disse, menos essa dica que é infalível, o seu trabalho não vai dar certo. E para você otimizar o seu tempo e conferir todas as dicas, eu vou dar uma outra dica para vocês. Vídeos longos como esse, o que vocês podem fazer? Várias plataformas, inclusive aqui no YouTube tem essa opção de você assistir um vídeo na velocidade 2, né? Vezes 2. Então, por exemplo, um vídeo de 30 minutos, você consegue com a velocidade 2 assistir em apenas 15. Então, vai otimizar o seu tempo também. É só clicar aqui embaixo que tem a opção de velocidade de reprodução. Aí tem a 1, 1,25, 1,5, 1,75, até 2. Então, isso vai otimizar seu tempo, que um vídeo de 30 minutos você vai conseguir assistir em metade do tempo, ou seja, em 15 minutos. A próxima dica é a precificação. A sua cliente, ela precisa saber que ela tá pagando um pouquinho a mais pelo conforto, né? Por ela não precisar sair da casa dela, pela facilidade dela não ter que ir até o seu espaço, você que vem até ela. Você pode até montar uma tabela de valores com diferentes valores embutidos para diferentes regiões da sua cidade. Mas o problema é que, se você for, por exemplo, de Uber até a casa da sua cliente, tem alguns dias e alguns horários que o Uber normalmente fica mais caro. E então, se você cobrar o mesmo valor sempre da cliente, por exemplo, R$10, e naquele dia o Uber ficou 20, você vai estar perdendo dinheiro. Então, por isso que temos a segunda opção, que é você combinar antes com a cliente o valor que será cobrado. Porque o ideal é você saber primeiro onde aquela cliente mora, para assim você saber qual taxa você vai cobrar para ir até a casa daquela cliente. Então, eu indico você
perguntar primeiro para a cliente aonde ela mora, para daí você calcular a taxa de deslocamento, tanto na ida quanto na volta. Porque não adianta, por exemplo, o seu Uber dar R$10 na ida e você esquecer de cobrar a volta. Então vocês precisam combinar tudo isso antes com a cliente. Então o mais indicado é você primeiro saber aonde ela mora, né? Porque se for um bairro mais longe, o Uber vai ficar mais caro. Então vocês precisam combinar certinho sobre essa precificação de taxa de deslocamento com ela. Se você tem carro, fica mais fácil, mais barato, mais prático o deslocamento e ainda você consegue levar a sua maca. Se você não tem carro, aí você precisa combinar com ela para chamar um Uber para levar a sua maca, porque não tem como levar a maca com transporte público. A maca ela é grande e pesada. Agora, se você não tem maca, se você vai atender na casa da cliente e você não tem maca, você tem que ver qual que fica melhor para você, né? Qual opção fica melhor para você. Se você tem carro, se vai ser ir de Uber, se você tem moto. Então aí você precisa ver qual vai ser o melhor transporte para você se deslocar até a casa daquela cliente e combinar com ela a taxinha de deslocamento. Meninas, e por que eu falo de cobrar essa taxinha de deslocamento? Por quê? Imagina, não é só o tempo do procedimento que você vai ficar lá na casa daquela cliente. Tem a ida e a volta. Então vamos supor que você leve 20 minutos para chegar naquela cliente e depois 20 minutos para voltar. São 40 minutos, quase o tempo de uma manutenção. Então, não é que você está perdendo tempo, mas você não pode tirar esse valor do seu próprio bolso. Porque, por exemplo, você cobra um fio a fio, R$100. Você vai gastar 30 de Uber, vai sobrar 70. Sendo que teve o tempo que você foi na casa da cliente, teve o tempo da volta da casa da cliente, teve o tempo que você foi lá e você está oferecendo um serviço personalizado para ela, onde ela não precisa sair da casa dela, do conforto da casa dela para ir até você. Você está vindo até ela. E isso me faz entrar na próxima dica, que é aonde eu coloco a minha cliente deitada. Larissa, eu tenho maca. Ótimo, se você tem maca, é a melhor opção de conforto tanto para você quanto para sua cliente, porque ela vai estar deitadinha numa posição confortável e você vai conseguir sentar atrás dela de uma maneira que não doa as suas costas, porque é muito tempo de trabalho, né? Uma extensão de cílios demora 3 horas mais ou menos. Então, como é muito tempo de trabalho, para que você não trabalhe com dor nas costas, a maca seria a melhor opção nesse caso. Ah, Larissa, mas eu não tenho maca. Calma que eu vou te ajudar. Se a sua cliente tem aquelas poltronas que deitam, aquelas poltronas que as pessoas chamam de poltrona do papai, que deita quase por inteiro, vai ser a melhor opção depois da maca, porque ela vai ficar confortável, né? Ela vai conseguir ficar deitada quase por inteiro e você vai conseguir trabalhar sentada atrás dela em uma cadeira e aí a sua altura vai ficar boa para aquela maca, para aquela poltrona. Então você vai conseguir ver bem os fios naturais da cliente, ter uma melhor visualização dos fios naturais. Agora, se a sua cliente não tem aquela poltrona, o mais indicado é você atender ela, ou ela deitada no sofá com a cabeça no braço do sofá, ou ela deitada na própria cama dela, se ela se sentir à vontade de você entrar no quarto dela. Ainda eu acho melhor você atender ela na cama do que no sofá, porque aí na cama ela vai ficar bem retinha, não vai ficar com a cabeça tão levantada, né? Porque no sofá, o braço do sofá normalmente ele é maior, então a pessoa pode ficar com o pescoço meio assim. Então, para que isso não aconteça, a cama seria a melhor opção, se ela não se importar de você entrar no quarto dela. Das duas formas, vai ser confortável tanto para você quanto para ela. Mais para ela, na verdade, do que para você, né? Porque você vai ter que se adaptar ali a como se encaixar na cama dela, se encaixar no sofá dela. Mas eu prefiro que as minhas clientes deitem na cama, elas ficam mais confortáveis, né? Quando eu trabalhava a domicílio, eu preferia que elas deitassem na cama e aí eu ficava sentada numa cadeira atrás delas e conseguia trabalhar bem fazendo os cílios, tinha uma boa visualização dos fios. Das duas formas, vai ser um pouco desconfortável, né, para o profissional atender dessa maneira. Por isso que vocês precisam ver qual jeito iria ficar mais confortável para vocês. Porque se vocês ficarem se mexendo, tá com dor nas costas, ficar reclamando, vai causar um pouco de constrangimento para sua cliente, né? Ela vai falar, nossa, ela tá com dor nas costas, não tá dando certo, ela vai fazer errado o meu procedimento. Então, para a cliente não pensar isso, deixe do jeito mais confortável, tanto para você quanto para ela. Por isso que eu falo que quando eu trabalhava a domicílio, eu preferia atender as clientes na cama. Eu achava que ficava mais confortável do que no sofá. E aí, para cliente de vocês ficarem com a cabeça um pouco mais elevada na cama, vocês podem ou pedir um travesseiro para elas ou comprar aquele travesseirinho de viagem de pescoço
para colocar nas suas clientes na hora do atendimento. Vai deixar ela mais confortável, porque não vai ficar totalmente reto, né? Porque a cama é reta. E além de deixar um pouco elevada a cabeça dela para te ajudar na melhor visualização, né? Porque aí a cabeça dela vai ficar mais próxima a você e aí vai te ajudar na melhor visualização dos fios naturais dela. E agora o que me leva para a próxima dica, que é aonde a profissional deve se sentar. Meninas, como eu falei pra vocês, são muitas horas de trabalho, né? Cílios demanda tempo, então você não pode ficar assim, curvada, corcunda, porque isso vai doer suas costas e vai causar um problema futuro. Então, se você tem carro ou vai de Uber e tem o mocho, vocês podem levar o mocho junto com vocês. Mocho é aquela cadeira que nós profissionais da área da estética e da extensão de cílios usamos na hora de fazer os procedimentos. É como se fosse uma cadeira, só que é menor, né? Ela não é uma cadeira, ela é um menor. Eu vou deixar aqui uma foto para vocês verem de como é um mocho. Eu tenho meu mocho, eu trabalho com ele e quando eu fazia os atendimentos a domicílio, eu levava ele para todo lado. Então, ele é uma ótima opção para você que trabalha com extensão de cílios. Quando eu trabalhava com cílios, eu levava a minha maca, que a minha maca é aquelas macas maleta, né, que chama, que ela vira uma maleta, e levava o meu mocho, que ele é um mocho menorzinho, pequenininho. Ele não é aqueles mochos que tem encosto, aqueles mochos grandões, ele é um mocho menor. Então, eu levava eles para os meus atendimentos e isso facilitava muito. Porque às vezes a cadeira da cliente não tem uma altura suficiente para você sentar. Então, o mocho ele tem regulagem de altura. Então você consegue controlar a altura que você vai trabalhar, né, com aquela cliente. Agora, Larissa, não tenho mocho, né? Não posso comprar um mocho agora, não tenho como investir num mocho agora. Meninas, a melhor opção que vocês têm é pedir uma cadeira para cliente de vocês. Então, vocês precisam ver qual cadeira se adequa melhor, né, à altura que você vai trabalhar naquela cliente. Então, uma cadeira da cozinha ou uma poltrona. Eu, de uma vez, eu não tinha mocho ainda na época, eu lembro disso até hoje. E aí, eu precisava atender uma cliente, eu tinha minha maca, mas não tinha o mocho. O que eu fiz? Eu peguei a cadeira da casa da cliente, mas ainda não dava altura para mim, ficava muito baixa. Então, eu peguei 2 travesseiros e sentei em cima dos travesseiros. E aí ficou super legal, consegui ficar super confortável, porque isso é muito importante, vocês também ficarem confortáveis, porque são muitas horas de atendimento, né? Então eu fiz dessa maneira e deu super certo também. Próxima dica é a iluminação. Meninas, às vezes as casas das clientes não têm uma iluminação tão boa quanto a gente tem quando no nosso estúdio. Então, eu indico para vocês comprarem uma ring light. Aquelas mais simples, que desmontam fácil, que são mais fáceis de carregar, já são o suficiente para vocês levarem até a casa da cliente e conseguirem ter uma boa iluminação. Porque às vezes na casa dela, como eu falei para vocês, não tem uma iluminação tão boa. Principalmente se for mais de tarde para noite. Durante o dia ainda tem uma iluminação natural melhor. Mais de tarde para noite não tem uma iluminação tão boa. Então, compra aquelas ring lights mais baratas, que desmontam e são fáceis de carregar, que isso já vai ajudar muito vocês na visualização dos fios naturais da cliente para não colar a extensão de cílios errada. Então aquela ring light já é o suficiente. Meninas, a próxima dica é levar todos os materiais. Meninas, todos os materiais são importantes, né? A gente precisa de todos os materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia para a gente trabalhar. Imagina que constrangedor você chegar na casa daquela cliente e ver que você esqueceu algum material. Aí você precisa combinar um outro horário com ela ou perder tempo e ir até a sua casa de novo, pegar aquele material que você esqueceu e voltar na casa da cliente. Vai te atrasar, vai atrasar a cliente, além de causar um constrangimento. Então, para que isso não aconteça, faça um checklist dos materiais que você precisa utilizar, né, que a gente utiliza todos os dias. Mas, além desses materiais que a gente utiliza, né, que a gente já está acostumado a utilizar, a gente precisa se precaver. Ah, Larissa, mas o que você quer dizer com isso? Calma que eu vou te explicar. Por exemplo, levar mais de 2 pinças, 3 pinças. Ah, Larissa, mas por quê? Meninas, imagina, a gente trabalha com 2 pinças, né? Uma de isolamento e uma de precisão. E imagina se uma delas cai no chão e a ponta entorta. Quem nunca passou por isso? As minhas pinças, nossa, eu já derrubei várias pinças e tive que comprar de novo porque elas perderam a sua precisão. E isso pode acontecer na casa da sua cliente.
Aí imagina como que você vai fazer um trabalho com uma pinça que tá torta, né? Com uma pinça que não tá funcionando direito. Não vai dar certo. Então por isso que eu indico para vocês levarem 2, 3 pinças de isolamento, 2, 3 pinças de precisão, para que se caso a sua pinça caia no chão e a ponta entorte, você consiga, né, tenha outra pinça para você trabalhar, porque senão não vai ter como você trabalhar com aquela pinça torta, com aquela pinça sem precisão. Então por isso que eu tô falando para vocês que vocês precisam se precaver. Leva mais de uma pinça para você ter outras opções se caso a sua cair no chão, que todo mundo já passou por isso, né? E agora eu vou dar a dica mais importante sobre o atendimento a domicílio, o pulo do gato. E você precisa entender essa dica, porque se você não entender, não vai adiantar nada você fazer as outras e não fazer essa. Então, quando você for levar os seus materiais até a casa da sua cliente, você precisa levar o higrômetro e a sua cola. Por que o higrômetro? Porque ele vai medir a temperatura e a umidade do ar da casa daquela cliente. Porque a umidade ela muda de região para região. Então pode ser que numa cliente esteja uma umidade, em outra cliente esteja outra umidade. Então você precisa levar o higrômetro para medir qual a temperatura e qual umidade está naquele ambiente que você está atendendo aquela cliente. E por que é tão importante você entender qual a umidade do ambiente daquela cliente? Porque a umidade ela vai interferir no tempo de secagem da sua cola. Quanto mais alta a umidade, mais rápido a sua cola vai secar. Como assim? Vou te explicar. Por exemplo, você tem uma cola que seca de 1 a 2 segundos numa umidade de 40 a 60%. Se a umidade daquela cliente, da casa daquela cliente, tiver mais baixa que 40%, a cola vai demorar mais para secar. Se a umidade estiver mais alta que 60%, por exemplo, a cola ela vai secar mais rápido. Então, por exemplo, assim, vamos supor que você vá na casa daquela cliente, né? A umidade da sua cola é de 40 a 60%, ela seca de 1 a 2 segundos dentro dessa umidade de 40 a 60%. A casa daquela cliente está com uma umidade de 70%, por exemplo. A sua cola ela tende a secar mais rápido, em mais ou menos meio segundo, que é um tempo que pode ser que seja muito rápido para você. E aí o que pode acontecer se esse tempo estiver muito rápido para você? Vai acontecer a falsa acoplagem. Por quê? O tempo de secagem da cola tá mais rápido, só que você demora um pouco mais para fazer a acoplagem. Então vai dar muita falsa acoplagem nesse caso e vai acontecer uma baixa retenção. Então nesse caso, eu indico para vocês terem 2 colas, uma de secagem mais lenta e uma de secagem mais rápida. Porque se a umidade estiver baixa, você pode usar a cola que seca mais rápido. Se a umidade estiver alta, você pode usar a cola que seca mais lentamente. Porque, como eu falei para vocês, a umidade mais alta, a cola tende a secar mais rápido. Então, uma umidade alta, por exemplo, como eu falei para vocês, 70%, a cola de 1 a 2 segundos, ela passa a ser mais ou menos de meio segundo. Então, se vocês comprarem uma cola de 2 a 3 segundos, aí ela vai secar a mais ou menos de 1 a 2 segundos. Então, isso vai ser bom, principalmente para você que está iniciando a uma umidade mais alta, usar uma cola de secagem mais lenta, porque daí com a umidade alta ela vai secar mais rápido. Agora, se você usar uma cola que já é rápida numa umidade mais alta, ela vai secar mais rápido ainda. Então, como eu falei para vocês, nesse caso pode dar falsa acoplagem, porque a hora que você for colocar a extensão de cílios no cílios natural da cliente, já vai ter secado a cola. Vai dar a impressão que colou, mas vai dar falsa acoplagem e aquele fio vai cair muito rapidamente. E qual é o problema da falsa acoplagem, né? De ter uma baixa retenção. Os cílios daquela cliente caiu muito rápido logo após o procedimento. O problema é que você vai ter que dar um retoque de graça para ela. Então você vai ter que pegar a sua maletinha, pegar a sua maca, pegar todos os seus materiais, ir de novo na casa daquela cliente, dar um retoque de graça para ela, porque deu falsa acoplagem, então os fios caíram muito rápido, né? Caíram assim logo depois do procedimento, então você vai ter que dar um retoque de graça para ela, além de se locomover até a casa da cliente de novo, né? E causar um transtorno nos horários dela também, porque daí ela vai ter que parar de novo para fazer o procedimento novamente e aí vai causar um transtorno. Então, por isso que eu indico para vocês, o mais indicado é vocês terem 2 colas, uma de secagem mais rápida e a outra de secagem mais lenta. Meninas, um outro material muito importante que vocês precisam levar é levar diferentes curvaturas, diferentes espessuras, diferentes tipos de fios. Ah, Larissa, mas aquela cliente combinou comigo que ela queria fazer o fio a fio. Meninas,
Já aconteceu comigo e eu tenho certeza que já aconteceu com vocês também. A cliente, ela marca o fio a fio, chega na hora, ela viu os cílios da amiga, que era brasileiro, que era egípcio, que era outro tipo de fio, ela gostou e quer fazer igual o da amiga. Quem nunca passou por isso? Já aconteceu comigo várias vezes. A cliente marca um horário para fazer uma determinada técnica de cílios, chega aqui, ela troca a técnica. Então, imagina, você chega lá na casa da cliente, ela escolheu o fio a fio, por exemplo, eu vi o da minha amiga e é o brasileiro, eu quero o brasileiro, e você não levou aquele fio. E aí? Você vai falar pra ela que só trouxe o fio a fio? Ela não vai gostar, porque daí ela vai ter que fazer uns cílios que ela não quer, sendo que ela queria o brasileiro, por exemplo. Ou você vai ter que ir na sua casa de novo para buscar aqueles cílios, porque é o qual ela queria fazer. Então tem essas duas opções. E do mesmo jeito ela não vai gostar, ela vai ficar brava, porque ou você vai ter que sair e depois voltar, ou você vai ter que fazer uma técnica que ela não queria, que ela queria igual da amiga. Então por isso que eu falo pra vocês, levem diferentes tipos de fios, diferentes espessuras, diferentes curvaturas, para vocês não terem esse problema. Então por isso a melhor opção é você levar outras espessuras, leva uma curvatura coringa, por exemplo, como a curvatura C, leve outros tipos de fios como brasileiro, egípcio, se você trabalha com essas técnicas. Agora, se você só trabalha com o fio a fio, aí já não é problema, né? Que daí a cliente sabe que você está fazendo fio a fio. Agora, se você trabalha com outras técnicas, eu indico para vocês levarem outras caixinhas de cílios com os outros tipos de fios, para vocês não terem esse problema de ter que voltar para buscar ou de ter que fazer uns cílios que a cliente não goste. Então, para vocês entregarem um trabalho bonito e de excelência profissional para cliente de vocês, não esqueçam nenhum material. Façam um checklist de tudo que vocês precisam fazer, de tudo que vocês precisam levar para o atendimento a domicílio, para não esquecer nenhum material, porque isso vai causar um constrangimento, além de uma falta de profissionalismo. E eu até indico para vocês levarem materiais a mais para não acontecer nenhum desses problemas que eu citei para vocês. A próxima dica é: se você trabalha com outros serviços, se você oferece outros serviços além da extensão de cílios, ofereça para sua cliente. Por exemplo, você trabalha com massagem relaxante, com uma drenagem, ofereça para ela. Por quê? Às vezes ela vai ficar mais confortável fazendo esse tipo de serviço na casa dela, porque ela vai ter que tirar a roupa, né? Ficar ou de calcinha sutiã ou de biquíni. E aí ela vai ficar mais confortável fazendo esse tipo de procedimento na casa dela do que indo até o estúdio de vocês. Além de que, se você oferecer esse serviço, às vezes outra pessoa que mora na casa pode gostar desse seu serviço e também querer fazer ou a massagem relaxante ou a drenagem, os serviços que você oferece. Eu, por exemplo, quando eu atendia a domicílio, eu fazia extensão de cílios numa tia minha, o esposo dela eu fazia massagem relaxante e na filha dela eu fazia depilação. Então eu praticamente passava a tarde toda lá com eles, fazendo esses procedimentos um em cada um, e aí eu não precisava me locomover, então eu economizava e ganhava dinheiro, né? Ganhava a mais porque eu atendia todos na mesma casa. Então isso é muito importante, vocês oferecerem outros serviços, se vocês trabalharem com outros serviços para clientes de vocês e para as outras pessoas que moram na casa, porque daí eles já vão confiar no seu trabalho, sabem que você faz extensão de cílios naquela pessoa e que você oferece outros serviços, e aí você pode atender eles no conforto da casa deles também. E agora, meninas, uma dica bônus: não é porque você não está no seu espaço que você não pode agradar a sua cliente. Coloca uma música, de preferência dela, para que ela fique mais confortável, mais relaxada. Coloque, se você ficar perto de alguma tomada, coloque aquele difusor elétrico com óleo essencial para deixar um cheirinho, um aroma mais gostoso no ambiente, porque assim ela fica mais relaxada, mais confortável. Tudo isso mostra o seu cuidado com a cliente e ela vai pensar: nossa, que legal, ela se preocupou com a música, ela se preocupou em colocar um cheirinho aqui para eu ficar mais relaxada, e as clientes gostam desses agrados. Isso faz com que a cliente veja você como uma profissional que cuida do bem-estar dela, que está preocupada com o bem-estar dela, que está cuidando dela. E então as clientes adoram esses mimos. Então é isso, meninas. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já usou ou se usa alguma dessas dicas, se eu não dei alguma dica aqui e que você usa e que funciona para você, que eu vou amar ler os comentários e responder todos vocês. Lembrando que se você quiser entrar para a área de extensão de cílios,
se tornar uma lash designer profissional e viver da profissão assim como eu vou deixar o link do meu curso aqui na descrição, onde eu ensino as 13 técnicas de extensão de cílios mais procuradas do mercado. Tem fio a fio, brasileiro, volume russo, tem as técnicas mais procuradas no mercado, tem apostila, tem certificado, tem suporte VIP para as alunas, onde elas podem mandar seus trabalhos para eu analisar. Então tá bem completo. Corre lá conferir. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.